Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos continuar a falar do poderio da primeira besta. Mas para isso vamos nos curvar em oração. Nosso Pai que habita nos altos céus, obrigado Senhor porque vivemos neste tempo, obrigado Senhor porque Tu sempre nos poupaste até aqui, nos abençoaste até aqui e nos fizeste viver tempo suficiente para vermos os acontecimentos dos últimos dias. Para vermos as profecias cumprirem-se à frente dos nossos olhos. Damos-te graças por isso, Senhor, por esse grande privilégio que reservaste para nós. É aquilo que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tal como já tenho vindo aqui a falar, parece que o mundo continua constantemente, todos os dias, dando o poder à primeira besta. E não tem sido exceção nestes últimos dias. Quero partilhar convosco, novamente, penso que já lemos este versículo de Apocalipse 13, aqui no verso 3. E diz o seguinte, já na última parte do versículo, diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a esta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, amigos, aqui o livro de Apocalipse diz-nos que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, seguindo o papado. Toda a terra, digamos, adoraram o dragão, e o dragão, por sua vez, quem é o dragão? É o próprio Satanás, e Satanás, por sua vez, deu o poder a esta primeira besta de realizar algumas tarefas, de ter aqui algumas funções. Deu-lhe a autoridade. Então vamos perceber que a autoridade continua a ter a primeira besta. Queria partilhar convosco hoje algumas notícias que eu considero interessantes. Elas são recentes. Então, partilhando convosco logo a primeira notícia, isto tem tudo a ver sobre os acontecimentos atuais, sobre a COP28, sobre as questões climáticas. Então, como vocês conseguem ver, aqui nesta notícia que vos estou a trazer, fala que 15 mil cientistas assinam um relatório que alerta sobre o colapso ambiental. E eles dizem, infelizmente, o tempo acabou. Ou seja, eles dizem aqui um pouco por baixo que este relatório está publicado na revista académica Bioscience e este relatório afirma que a vida no planeta Terra está sitiada à medida que continuamos a caminhar cada vez mais rapidamente em direção ao colapso ambiental. Ok? Então dizem estes homens, 15 mil cientistas, digamos, assinaram por baixo, como nós costumamos dizer, aprovaram um relatório que diz que já não temos muito mais tempo, que a vida neste planeta vai entrar em colapso total, se não fizermos alguma coisa. Então, contra que é que estes cientistas estão falando? Contra que é que estes cientistas, estão lutando? No que é que consiste, em linhas gerais, este relatório? Próxima notícia. Diz um pouco na continuação, diz-nos que os cientistas apontam a indústria de combustíveis fósseis como uma das grandes responsáveis pelo caos do aquecimento global, além de representantes governamentais que subsidiam essas e outras indústrias. Ok. Não sei se vocês se lembram, na Bíblia quando os israelitas tinham um santuário no deserto, havia ali um ritual, no dia do Yom Kippur, uma vez por ano, chamado Dia da Expiação, onde haviam, digamos, dois animais. Era o bode, o chamado bode expiatório, não é? Era um ritual, e depois tinha o bode Azazel. O bode expiatório é aquele que ficava com os pecados do povo, era aquele que era morto pelos pecados do povo. E depois tinha o bode Azazel, que era solto no deserto, que simbolizava Satanás. Pronto, só um pouco em traços gerais. Mas este bode expiatório, este animal que era morto pelos pecados do povo uma vez por ano, simbolicamente era ele, o sacerdote, ou aliás o sumo sacerdote, impunha as mãos na cabeça daquele animal, fazia uma oração e ali transferia os pecados do povo, que entretanto se tinha arrependido deles, transferia os pecados simbolicamente para cima daquele animal e aquele animal passava a carregar os pecados do povo. E aquele animal, passado poucas horas, era degolado, era morto, para que assim ficasse expiado, por meio do sangue, os pecados do povo. Ora, este bode expiatório já estava significando naquela altura a morte expiatória de Cristo, alguns séculos mais tarde. Bom, porquê é que vos digo isto? Parece que os combustíveis fósseis são o bode expiatório
dos cientistas. Parece que os combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, e o gás, são esses que têm motivado grande poluição no mundo. Quando, na realidade, os combustíveis fósseis, ou seja, o CO2 provocado pelos automóveis, sobretudo, não é assim tanto. É uma pequena percentagem, digamos, de poluição na própria atmosfera terrestre. Reparem, diz que os combustíveis fósseis são responsáveis pelo caos do aquecimento global. Isto não é verdade, meus queridos. Isto não é verdade. Eles estão colocando a culpa e apenas em cima do petróleo. Ora, eles advogam que digamos, que gostavam, não é? Ou seja, a ciência advoga que devemos, digamos, os governantes, o Fórum Económico Mundial e por aí fora, eles advogam que seria melhor termos carros elétricos de modo a já não poluirmos o planeta devido às emissões de gases poluentes. Então, sendo os carros elétricos uma solução dos últimos tempos, para eles é uma solução a curto, aliás, a médio e longo prazo, os carros elétricos. Porque os carros elétricos realmente eles não poluem, pelo menos no seu deslocamento, na medida que eles se deslocam, eles não são poluentes, não largam emissões, porque funcionam de outra maneira. Porém, essa é uma falácia das grandes, é uma mentira redonda, aliás, como toda a questão climática, e já vimos alguns vídeos lá atrás, como vos falei das mentiras climáticas, isso é uma enorme falácia. E os carros elétricos é mais uma mentira a juntar a tantas outras. Deixem-me mostrar-vos o porquê. Eu fui buscar esta notícia a 2018. Eu lembro-me que esta notícia na altura saiu, ficou-me na mente, por ser, no mínimo, caricato. Olha esta notícia que vos trouxe. Data de março de 2018. Na altura foi noticiado o seguinte: se todos os carros fossem elétricos, morreríamos já amanhã por chuvas ácidas. Parece estranho. Como é que, se os carros de um dia para o outro passassem todos a ser elétricos, o que é que isto contribuía para haver chuvas ácidas? Vamos na continuação da notícia. Diz o seguinte: quanto aos veículos elétricos, há que entender que há um grande engano, diz a notícia. Assegurou o cientista numa mesa redonda no Instituto Kurchatov, em Moscovo. Segundo explicou Kovalchuk, ou seja, é o nome deste cientista russo, já tem certa idade, este cientista russo, digamos que fez este estudo, este senhor Kovalchuk, se todos os automóveis que circulam pela Terra passassem amanhã para a eletricidade, a capacidade de gerar eletricidade teria que ser triplicada, o que é impossível. E mesmo que o conseguissem, amanhã toda a gente morreria por conta das chuvas ácidas que já estariam a queimar carvão nessas centrais de produção elétrica, assegurou este senhor citado pela Reuters, uma agência noticiosa. Então, amigos, vejam bem a falácia que está aqui. A própria notícia diz, aliás, este senhor conclui no seu estudo, este cientista russo, conclui no seu estudo que os veículos elétricos são um grande engano. Então, em que é que ficamos? Serão os carros elétricos uma boa alternativa ou não? Será que estes 15 mil cientistas, na realidade, será que eles não conseguiram perceber esta questão? Será que só apenas um único cientista russo, e já de idade avançada, conseguiu perceber esta questão? Mas os carros elétricos não ficam... O problema dos carros elétricos não se fica só pelas suas emissões, não se fica só pelo seu aumento do consumo energético. Reparem, é fácil dizer que o carro elétrico não polui, mas antes dele andar ele tem que ser carregado por energia elétrica. Energia elétrica é essa que, sobretudo no norte da Europa, tem muitas centrais elétricas alimentadas a carvão. Ou pelo menos na altura tinha. Penso que hoje em dia são menos. Houve um avanço nesse sentido, de recuar, digamos, no uso do carvão, mas já houve um recuo nesse sentido e novas centrais nucleares estão novamente usando o carvão, porque é uma alternativa bastante mais barata. Sobretudo porque a demanda energética tem sido bastante maior. Então vejam, amigos, que os carros elétricos não são assim tão pouco poluentes quanto isso. De facto, podiam causar até mais estragos à atmosfera se todos fossem elétricos de um momento para o outro. Mas o problema do carro elétrico não é apenas a energia elétrica que ele gasta. Outra notícia que vos partilho, esta mais recente, já deste ano, de março, quando diz que a bateria do seu carro elétrico não é tão verde
quanto pensa. E porquê é que ela não é tão verde quanto nós pensamos? Diz que as baterias dos carros elétricos também poluem e consomem muita energia. Precisam de elementos de terras raras, como lítio, cobalto e níquel, que dependem da mineração de esgotamento em países do terceiro mundo, como o Myanmar. Ou seja, o que é que se passa? Países são, digamos, onde há explorado este minério, a sua exploração é altamente poluente. Diz que reciclar os materiais necessários custa ainda mais. A produção de energia é realmente alta. Os governos ocidentais defendem o ambientalismo, mas ignoram os impactos da mineração do cobalto, avisa digamos, este site noticioso. Então, amigos, vejam a falácia e a mentira atrás de mentira, que é a questão de combustíveis fósseis. Parece que 15 mil cientistas ainda não entenderam bem a questão que está em jogo. Ou talvez não queiram entender. Ou talvez eles façam parte daquilo da mesma advertência que Paulo deu a Timóteo, talvez eles façam parte do grupo da falsamente chamada ciência. Porque sim, há ciência falsa e há ciência verdadeira. Continuando nas notícias. Então diz que ativistas climáticos cristãos fazem vigília fora da conferência sobre o petróleo. Então houve uma reunião sobre países produtores de petróleo, não é? Sobre alguns governantes desses países, e ativistas cristãos, não sabemos que denominação são, não é? Mas dizem-se cristãos, fazem vigília fora da conferência sobre o petróleo. Meus queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa, já para começar. Em primeiro lugar, toda a gente devia seguir o exemplo de Jesus, certo? Penso que nisso todos nós concordamos. E uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo nunca, em altura alguma, nem a Bíblia nem o Espírito de Profecia nos deixam relatos acerca disso, Jesus nunca se meteu em questões políticas, ou ambientais, ou sociais. Jesus nunca lutou contra o governo romano, Jesus nunca lutou contra as autoridades farisaicas, Jesus nunca lutou, seja contra que poder fosse. Jesus não estava aqui para fazer manifestações contra poderes terrenos. Jesus estava aqui para lutar contra os poderes das trevas. Então, amigos, porquê é que cristãos se estão metendo nesta luta, ou pelo menos dizem-se cristãos, metendo-se nesta luta ambiental, caindo nesta mentira? Parece que esta mentira tem infectado não só estes ativistas que estão aqui, não sei que denominação são, repito, mas também muitas outras igrejas ao redor do mundo, havendo sistematicamente atividades para melhoramento do clima, digamos, sistematicamente atividades para a limpeza da natureza. Tudo isso até pode ser bom, mas a questão é o contexto em que elas se passam. Aqui é que está o problema. Aqui vemos o cristianismo pisar uma linha que não lhe compete pisar. Então, em que é que estes ativistas, digamos, estavam reclamando? Eles estavam fazendo uma vigília de oração por causa de quê? Qual era o protesto deles? Então, olha, na continuação da notícia diz o seguinte. Isto, digamos, são palavras deles próprios, dos ativistas. Diz que a indústria dos combustíveis fósseis está no centro do centro poluidor da emergência climática, acrescentou ela, uma das ativistas. Não podemos ficar parados enquanto as empresas petrolíferas destroem as nossas comunidades e queimam a nossa casa comum em prol do lucro. Vejam que o bode expiatório é sempre o mesmo, os combustíveis fósseis. E porquê é que o bode expiatório é os combustíveis fósseis? Já pararam para pensar? Que sem combustíveis fósseis, todos os automóveis são obrigados a ser elétricos. Um automóvel elétrico, todo ele cheio de tecnologia, é facilmente controlado à distância. Um automóvel elétrico cheio de tecnologia facilmente controlado à distância é meio caminho andado para que alguém mal intencionado apenas prima um único botão e o automóvel não ande, restringindo assim a minha liberdade e a vossa. Então, amigos, há muito mais por trás desta questão do que simplesmente alterações climáticas, do que simplesmente proteger a nossa casa comum. Tudo isto é um jogo de interesses. Neste cartaz também que vocês veem aqui na notícia, eu vou colocar novamente, diz assim, esta senhora está segurando um cartaz que diz, está em inglês, que diz que todos os filmes
sobre desastres, digamos, sobre desastres ecológicos, não é? Sobre cataclismos, começam com os governantes ignorando os cientistas. E ela faz aqui alusão, digamos, aos filmes que focam as catástrofes. Todos estes filmes que focam catástrofes, que são feitos por Hollywood, eles começam com os governantes ignorando os cientistas. Bom, parece que os governantes ignoram os cientistas que querem ignorar. Apenas ignoram as respostas, ou os cientistas, ou a ciência, que não lhe é conveniente. Talvez esta senhora, quando fez este cartaz, esqueceu-se desse pormenor. Vamos adiante. Temos também agora como é que eu vou dizer? A atuação, digamos, de um novo elemento agora. A atuação de um novo elemento. Que elemento é este? É aquele homem que se diz ser sua santidade. É o homem de branco, que não é nada mais, nada menos do que o homem do pecado. Assim descreve a Bíblia. Este senhor, chamado de Francisco, ele resolveu que, bom, sendo ele uma autoridade a nível mundial, porque o mundo deu o poder à besta, deu poder a este homem, não é? Maravilhou-se após a besta, como diz Apocalipse, e a Bíblia não mente. E nós já vemos o porquê. Diz que este homem, e deixem-me colocar esta notícia para vocês verem, o Papa Francisco poderá participar da Conferência Climática COP28, que começa no mês que vem, no Dubai, disseram fontes do Vaticano, para enfatizar o seu recente apelo por ações para conter o aquecimento global. Seria a primeira vez que um Papa participa numa conferência da ONU sobre mudanças climáticas desde que começou em 1995. Então o que é que este senhor vai lá fazer? Este senhor vestido de branco. Ele vai para enfatizar o seu recente apelo. Bom, palavras bonitas eu também as sei dizer. Ou seja, vamos parafrasear isto. Vai para obrigar as pessoas a fazer aquilo que ele quer. Ou, aliás, desculpem, para fazer aquilo que o dragão lhe mandou fazer. Quem é o dragão? Vocês sabem. Adiante. E é inédito porque diz que seria a primeira vez que este homem, ou um homem destes, não é? Um Papa, participaria nesta conferência sobre, digamos, sobre o clima. Próxima notícia, ou na continuação da notícia, diz-nos que o Papa Francisco envergonhou e desafiou os líderes mundiais na quarta-feira passada a se comprometerem com metas vinculativas para desacelerar as alterações climáticas, antes que seja tarde demais, alertando que a criação cada vez mais calorosa de Deus está atingindo rapidamente um ponto sem retorno. Que engraçado! Este senhor diz que quer aliás, na quarta-feira passada, cometeu a audácia de envergonhar e desafiar líderes mundiais. Meus queridos, se algum de vocês envergonhasse um líder mundial, sabe o que é que vos esperava? Cadeia. Mas este senhor fala livremente. E toda a gente acena com a cabeça, diz que sim, senhor, está ótimo. Amém? Toda a gente está seguindo e se maravilhando após este homem. E parece que aquilo que ele faz, tudo que está correto. Então ele quer que os governantes se comprometam com metas vinculativas. Metas vinculativas incluem a obrigatoriedade de certos pontos, antes que seja tarde demais. Bom, vamos parafrasear isto. Vamos fazer andar a nossa agenda demoníaca, a nossa agenda 2030, antes que Jesus venha e não tínhamos tempo. Bom, para bom entendedor, diz o ditado português, meia palavra basta. E todos vocês entendem o que este homem quer dizer. Como é que este homem quer obrigar os líderes mundiais? Como? Vocês lembram-se da recente encíclica, Laudato Deum, que ele lançou há pouco tempo atrás. Diz que, lembra-se que eu foquei esta encíclica convosco há uns vídeos atrás, e justamente, e deixa-me trazer de volta o ponto 35 da encíclica, digamos que é o mais quente de toda a encíclica, aquele mais incisivo, e que deixa transparecer as verdadeiras intenções deste sistema do anticristo.
quando diz assim, vamos novamente ao ponto 35, diz assim, quando falamos sobre a possibilidade de alguma forma de autoridade moral regulamentada por lei, não precisamos necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Estamos a falar, acima de tudo, de organizações mundiais mais eficazes, equipadas com o poder de prover o bem comum global. Reparem, novamente nós voltamos, digamos, ao ponto que estudámos antes. Este senhor o que é que quer? Quer uma autoridade mundial regulamentada por leis, ok? Uma autoridade musculada a nível mundial, que se faça munir de leis intransigentes, e elas estão, aqui está a vermelho, equipadas com o poder de prover o bem comum global. O bem que não é nosso, é o deles. E elas estão equipadas com o quê? Com o poder. Elas estão equipadas com as polícias. Elas estão equipadas com os exércitos. Estão equipadas com leis intransigentes. Ou seja, estão prontas para mostrar os músculos e dizer ninguém nos desafia, porque quem manda aqui somos nós. É este governo mundial que eles estão querendo promover. E depois vem dar a suma desculpa de que é para o bem comum global. Para o meu bem não é, meus queridos, e para o vosso também não é. Nós conhecemos a partir da profecia que isto é tudo uma enorme mentira. Diz-nos que a questão é que eles devem ser dotados de autoridade real de forma a prover a realização de certos objetivos essenciais. Objetivos deles, que eles consideram essenciais. Diz que devem ser dotadas de autoridade real. Ou seja, devem ser dotadas de punho forte, que batam em cima da mesa e que diz, nós é que mandamos. E vocês façam silêncio. No ponto 52, aqui também nos diz, da mesma encíclica, hoje podemos continuar a afirmar que os acordos, ou seja, que as COPs, as reuniões climáticas, foram mal implementados por falta de mecanismos adequados para a supervisão, revisão periódica e penalidades em caso de incumprimento. Uau, meus queridos, vejam que as COPs, ou seja, as reuniões climáticas até aqui, foram infrutíferas. Mas agora ela vai resultar, esta COP28 vai resultar e as coisas vão começar a andar. Sabem porquê? Porque o homem do pecado vai lá estar. Vai envergonhar os líderes e persuadi-los a fazerem aquilo que ele quer. A seguir o sistema do anticristo. A se maravilharem após ele. A Bíblia nunca mente. E vai lá dizer aos governantes, além de os envergonhar, não é? Vai lá dizer aos governantes que eles têm que exercer da força, ou seja, têm que exercer penalidades em caso de incumprimento. Ou seja, quem não cumprir as suas metas, não é? Estas metas utópicas de despoluição ambiental, e digo metas utópicas porque o objetivo deles, sobretudo do Sr. John Kerry, que quando ele diz que nós devemos ter, a nossa meta é emissões zero a nível global, ok? Emissões zero a nível global. Ora, é destas metas que eles estão a falar. Quem não fizer emissões zero a nível global será penalizado em caso de incumprimento. Já agora, sabem como é que se atinge a meta zero de poluição global? Bom, em primeiro lugar é parando toda a economia. Todo mundo tem que parar. Sem automóveis, aviões, barcos, nada mexe. Segundo lugar, a despovoar a terra. Porque até o meu respirar produz CO2. Portanto, amigos, vejam que esta meta de CO2 zero, não é? De poluição zero, não é nada mais, nada menos do que livrar-se de uns quantos seres humanos que estão a mais neste planeta. Adiante. Diz-nos este senhor que a autoridade moral e institucional do Papa deverá aumentar a importância mediática do clima, criar pressão normativa e, eventualmente, conduzir a mudanças políticas e comportamentais. Então diz que a autoridade moral e institucional deste senhor, parece que ele tem mais autoridade do que os governantes da Terra. Governantes da Terra é esse que tem na sua posse governos de países e exércitos poderosos. Parece que este homem de branco é mais poderoso que tudo isso. Porquê? Porque a Bíblia não mente. Porque o mundo lhe entregou, aliás, o mundo se maravilhou após dele. E o dragão lhe entregou a sua autoridade também. Então este senhor quer criar uma pressão normativa. Ou seja,
quer encostar os governantes contra a parede e dizer agora façam, porque quem manda aqui sou eu. Porque eu estou investido pelo dragão, pelo príncipe deste mundo. E se vocês não cumprem aquilo que o meu príncipe quer que vocês façam, vocês estão em maus lençóis. Vamos parafrasear para vocês poderem entender um pouco melhor. Então, amigos, como vocês conseguem perceber, mais e mais autoridade este homem vai ganhando ao longo do tempo. Mais e mais autoridade lhe é conferida, não só pelas autoridades mundiais, mas também pelo dragão, Satanás. Então, amigos, vejam, todas estas coisas aconteceriam nos últimos dias da história da Terra, onde nós estamos. A profecia não mente. Mais uma vez percebemos quão próximo o Senhor Jesus está de voltar a esta Terra. De uma vez por todas, de tirar o poder ao dragão que usurpou de Cristo, não é? Tirar o poder, a influência que ele tem sobre este planeta, que supostamente devia ser de Jesus. Mas, infelizmente, a maioria dos seus habitantes decidiram entregar o coração ao dragão. E o dragão, digamos, na posse do seu costumeiro orgulho e da sua costumeira arrogância, vira-se para Cristo e diz, estás a ver? O planeta me obedece. E Jesus não pode fazer mais nada a não ser tentar interceder pelo Pai enquanto a porta da graça está aberta. Mas, meus queridos, isto vai durar por muito pouco tempo. É uma certeza que eu vos dou. Os acontecimentos dos últimos dias e as Sagradas Escrituras. Provas atrás de provas inequívocas que mostram que Jesus está às portas. Então, meus queridos, o mundo está-se a preparar para um governo mundial que irá aprovar uma lei dominical, de uma vez por todas vai pisar o remanescente da lei de Deus, que ainda é o sábado, e depois disso vai tentar, os habitantes da Terra, liderados pelo próprio dragão, tentar limpar da face da Terra os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles verdadeiros filhos de Deus que constituem a Igreja remanescente, o povo remanescente. Então, amigos, as coisas estão-se cumprindo, é necessário medidas, é necessário que tomemos as nossas posições também. Eles estão a tomar a posição deles e nós devemos tomar a nossa, ao lado de Cristo, ao lado da lei de Cristo, ao lado da sua vontade. Então, amigos, desejo que o Senhor fortaleça o vosso coração, vos dê coragem, porque o tempo já não nos resta muito. O tempo é pouco, o tempo é curto e as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Desejo que o Senhor vos ajude, vos dê coragem e vos ilumine a vossa mente e vos ajude a decidir pelo melhor. Muito obrigado e até à próxima.